3D, ou terceira dimensão, a ilusão em que podemos ver objetos bidimensionais como se tivessem uma perspectiva com relevo e contornos tridimensionais. Hoje vamos falar sobre alguns dos filmes mais ousados usando a tecnologia, principalmente um cinema que talvez não associemos de imediato, já que primeiro lembramos dos super-heróis ou filmes de ação que atravessam a tela e quebram objetos na nossa frente. Sim, o cinema autoral ou de arte também se beneficia dessa tecnologia, principalmente para incrementar as narrativas e a forma de se contar e absorver uma história. Então hoje eu vou dar 5 dicas de filmes que você não esperaria serem em 3D e cujos cineastas consagrados talvez sejam nomes que você jamais pensaria como ponta de linha na tecnologia. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal Like, chegando até vocês tridimensionalmente. Venham conferir! Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia de 3D, cujo óculos tradicional azul e vermelho já pode ter sido substituído no imaginário das novas gerações, mas sempre vai estar no nosso coração, desde leitura de revistas e livros aos filmes clássicos que se popularizaram na década de 50. Estudos tridimensionais sempre existiram na ordem do desenho, da arquitetura e de várias outras perspectivas. Desde o século X, por exemplo, com Alhazen, árabe, que já previa com a câmara escura a tridimensionalidade de uma reprodução da imagem pela luz e sua sombra, até mesmo no século XIV com Leonardo da Vinci e depois Kepler, que iria fazer a versão reduzida da câmara escura. Para além disso, no século XIX, em 1838, John Whetstone fez a primeira experiência com estereográfico, que eram duas imagens sobrepostas, dando a impressão, quando conjunta, de que elas se tridimensionalizavam. Ou seja, quando estamos falando sobre ilusão de ótica, o cinema viria até depois com sua câmera tentar absorver as inovações de séculos anteriores. Quando os Lumière começaram a experiência de cinema em 1895, também fizeram algumas dessas brincadeiras, assim como outras formas iriam culminar no óculos famoso azul e vermelho já na década de 50 com filmes clássicos e terror B como O Monstro da Lagoa Negra, de 1954. Nós iremos de verdade ver o 3D renascer com o mega blockbuster Avatar, que de fato introduzia não só como um acontecimento o espetáculo de sair da tela, mas também em sua narrativa, pois era um importante contexto e também um mote de ação que fazia com que o espectador participasse da trama. Agora vamos às 5 dicas de cineastas autorais que levaram o patamar a mais, escrevendo no próprio roteiro a ideia do 3D e não apenas renderizando posteriormente a adaptar o 3D numa câmera tradicional, e sim filmando com câmeras 3D para que desde a direção de fotografia, a luz e até o eco e vibrações do som pudessem ser planejadas de acordo com isso. Vamos começar com alguém que fez homenagem justamente à pré-história do cinema, ou seja, quando muito antes da câmera, milênios antes, nós poderíamos pensar em desenhos que se tridimensionalizavam e enganavam a ótica. Nos desenhos rupestres das cavernas pré-históricas, vamos encontrar uma memória trazida para o filme A Caverna dos Sonhos Esquecidos, um documentário do famoso cineasta alemão Werner Herzog. Neste filme, ele traz as cavernas de Chauvet, na França, datadas como os primeiros desenhos rupestres da história há 30 mil anos atrás, e literalmente filma elas com câmeras 3D para nos dar a impressão de como os homens das cavernas entravam com sua lanterna. Nada disso existia. O que era? Com tochas, com o sol natural. E aí sim, conforme eles projetavam sombras no relevo das rochas, esses desenhos pareciam que saltavam, como por exemplo a corrida de búfalos ou rinocerontes, que ao tridimensionalizá-las na
parede de uma pedra, nós tínhamos a impressão, conforme caminhávamos com as chamas, de que estavam se movendo. O 3D realmente funcionou como um artifício de comunicar a história através de uma linguagem em que pudéssemos ser transportados para a primeira experiência de entrar naquelas cavernas. Além disso, ele será, em 2011, o primeiro, mas não o único, que trará outras ousadias do 3D desde que Avatar abriu as portas em 2009. Sim, depois de Herzog, teremos outro cineasta que vai para a gênese do cinema, mas agora com câmeras, pois Martin Scorsese, um grande historiador e pesquisador do cinema também, como já falamos em edições pregressas da seção A e C, que traz restauração de filmes desde as várias eras da história do cinema, iluminou o período dos Lumière e de Georges Méliès, Alice Guy Blaché e a gênese do início da experiência da sétima arte como a conhecemos hoje, numa homenagem chamada A Invenção de Hugo Cabret. Era um momento paradigmático, pois as pesquisas de Scorsese com o World Cinema Project Film Foundation, que é a fundação de restauração de filmes que estava lidando com filmes de Méliès, de Alice Guy Blaché, e colocando inclusive esses nomes de volta no hall da fama do Sindicato de Diretores nos Estados Unidos e no mundo, ele vai trazer suas pesquisas para uma narração ficcional onde um menino que morava numa estação de trem vai encontrar Méliès depois da fama e reavivar as memórias dos tempos áureos de suas criações e mágicas. Várias das cenas do início do cinema, principalmente aquelas que utilizavam o ponto cego da câmera quando saímos da região dimensionada no quadro, assustavam, ou até mesmo, diz o mito, fazia com que pessoas corressem para fora da sala, achando que, por exemplo, no filme A Chegada do Trem à La Ciotat, a famosa estação que existe até hoje na França de chegada de trem, dos irmãos Lumière, fizesse a ilusão de ótica de que o trem sairia da tela e atropelaria as pessoas na sala. Como nunca ninguém tinha conhecido aquilo antes, era a primeira vez que as pessoas se assustavam. E Martin Scorsese traz o 3D para tirar o trem de volta da tela e fazer com que os espectadores atuais se assustem todos de novo. Ainda em 2011, temos Pina 3D, sobre a coreógrafa famosa Pina Bausch. E se você ainda não a conhece, é só lembrar de clássicos do cinema como de Almodóvar em Fale com Ela, cujas cenas no palco com uma mulher dançando em metáfora à própria narrativa do filme, tanto na primeira sequência inicial quanto na final, em que encerra o filme, Almodóvar faz homenagens à própria Pina Bausch. Agora que você já lembrou quem é Pina, Werner Herzog, que já tinha sido mencionado como um cineasta alemão de grande ponta, vai agora trazer uma influência para outro alemão parceiro, Wim Wenders, que trouxe um documentário sobre a coreógrafa em 3D. Afinal, se os autorais, cineastas mais pensadores e artísticos estavam pensando assim, por que não trazer a dança e o movimento para a tridimensionalidade dos espectadores fora da tela? A água que espirra conforme se dá passos de dança, ou os movimentos, o ar, o vento e a chuva fizeram efeitos que os espectadores nunca esqueceram quando conseguiram ver esse filme em 3D. Além disso, Jean-Luc Godard, da Nouvelle Vague, que até hoje está na ativa e revolucionando o cinema, mesmo que com algumas críticas se diga que ele está fazendo o mesmo filme, quebra a forma, já que é a sua especialidade, e traz um picote de narrativa em 3D, fazendo inclusive algo que nunca foi feito antes, uma ginástica para os olhos. Às vezes, você tinha que ficar vesgo para enxergar a imagem no foco, às vezes você tinha que fechar um olho para enxergar a narrativa da direita, ou enxergar o olho direito para enxergar a narrativa da esquerda, pois se elas ficassem sobrepostas, você não as enxergaria. O filme inteiro é uma ginástica para os olhos, tanto que ele distribuiu no mundo as legendas da tradução do francês para outras línguas e países com regras estritas pela primeira vez, onde às vezes podia ver a legenda em cima, do lado, do outro lado, encolhida num canto,
Porque a legenda, se vocês se lembram bem dos filmes 3D, às vezes atrapalha, e parece que elas saltam da tela mais do que o filme em si. Para elas não atrapalharem, Godard determinou onde elas ficariam. E mais do que isso, como um bom provocador, ele retira o 3D dos objetos que você pensaria como principais na cena e coloca onde você nunca imaginaria. Por exemplo, nas 3 narrativas principais do filme, onde um barco é atracado com turistas num porto, noutra onde numa floresta acompanhamos um cachorro que anda de forma errante a fazer pipi na árvore ou a latir para o vazio, e na terceira, onde acompanhamos a narrativa mais tradicional de um casal apaixonado que está se separando, vemos o 3D sempre estar no lugar mais inesperado, fazendo com que o olho não só tenha que se exercitar, como também procurar onde a narrativa está. Se o cachorro é o foco da ação, o 3D vai estar no orvalho caindo de uma folha. Se o casal é o foco da ação, ele vai fazer com que seja um outro objeto ou um outro lugar que esteja em 3D. Até mesmo em cenas mais ousadas em que os artistas aparecem sem roupas, não pense que é a provocação mais erótica que estará em 3D, pois ele fará questão com que não seja o corpo e talvez apenas o pé ou os dedos atravessando degraus de uma escada que estejam tridimensionalizados. Ele surpreende você e te desafia onde a história está sendo contada. Além disso, podemos terminar a lista dos 5 filmes com um quinto desafiador, que foi lançado há pouco tempo, de 2017 para 2018, que é Uma Longa Jornada Noite Adentro, de Binh Gan. Binh Gan faz um filme desafiador com sua linguagem, que já é transgressora no Oriente, trazendo um noir com muitos tons escuros e sombrios, e às vezes luzes de neon multicoloridas a iluminar o escuro, que também pode ser característico de outros cineastas colegas e contemporâneos, como por exemplo Wong Kar-wai, e uma influência um pouco do romance Amor à Flor da Pele de Wong Kar-wai pode ser encontrada em Uma Longa Jornada Noite Adentro. Mas o 3D faz com que seja um filme único e novo. Por quê? Metade do filme é a procura de um homem por uma amada, com uma investigação tradicionalmente no ar. Essa parte não será em 3D, mas da metade em diante, quando o protagonista entra numa sala de cinema e vê um filme em 3D, a sua própria história também abarca essa linguagem. E o sonho e o pesadelo de encontrar essa mulher inescapável de suas memórias, de uma forma onírica e lúdica, confundindo os tempos, a realidade e a ficção, passam a não só ser 3D, como também surtam de vez com a linearidade da história. E aí justificam que as imagens que saltam da tela formem muito mais uma arte abstrata do que necessariamente uma história contada tradicionalmente. Esses são alguns dos filmes de arte e de autores muito consagrados fazendo filmes em 3D. Mas não pensem que são os únicos que estão levando a tecnologia ao limite. Também elogio blockbusters que possam estar trabalhando neste sentido, como por exemplo, não se surpreendam comigo, Resident Evil 4, A Ressurreição, com Milla Jovovich, dirigida por Paul W.S. Anderson, onde eu, pelo menos como crítico, lhes digo, ele elevou à máxima potência o 3D, fazendo com que de fato fosse escrito através dessa tecnologia e que objetos que saltam da tela modificam os caminhos de seus protagonistas. Vamos só lembrar, nossos cinemas às vezes são criticados no Brasil por não terem o melhor 3D. Isso é uma tecnologia, assim como outras, como a tela IMAX, que vai de parede a parede, de teto ao chão. Mas essas marcas, às vezes, quando chegam aqui, não têm a infraestrutura ou mesmo o investimento para se acreditar que nós podemos dar vazão ao investimento nos cinemas. Se nossas salas estão sofrendo, ainda mais depois da pandemia, vamos também lembrar que o amor ao cinema deve ser leal para que a gente possa provar que esses investimentos valham a pena e tragam só o melhor das tecnologias, para podermos ver o verdadeiro 3D ou mesmo as melhores telas IMAX, que nem os filmes brasileiros conseguem ver à luz do dia aqui. Sim, filmes brasileiros que eu já tive o prazer e deleite de ver em IMAX ou mesmo em 3D no exterior, em festivais internacionais, aqui infelizmente não ganham as salas porque o valor é muito caro e eles acham que apenas dá vazão com os filmes estrangeiros muito procurados. Eu amaria ver narrativas em 3D ou mesmo em IMAX,
como por exemplo Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund, ou mesmo O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, e até mesmo o mais recente culto Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Imagina esses filmes convertidos para o 3D? Olha só, o ato falho já entrega. Temos que cometer esse ato revolucionário e exigir que nosso cinema possa também usar dessa tecnologia transgressora quando bem utilizada. Eu sou o Filipe Pitanga e essa foi a sessão AIC no canal Like, o que a gente recomenda e você curte.